mais uma noite, mais um trabalho, mais um momento de edificação para o crescimento, para o conhecimento. Quero convidar vocês aqui agora para mais uma oportunidade de estarmos sendo ensinados e aprendermos com a palavra de Deus, não é? Pois a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés. Nós precisamos dedicar, priorizar, valorizar e saber a importância da nossa vida em buscar a palavra de Deus, o conhecimento, examiná-la, analisá-la, para que venhamos contemplar se estamos ou não com a nossa vida com Deus, não é? A certeza quem dá é o Espírito Santo, que nos guia pela direção da palavra de Deus, não é? Todo mundo diz aí que é de Deus, que crê em Deus, que conhece a Deus, que é servo de Deus, mas olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Quero aqui trazer uma comunicação com você para levar o ensinamento da palavra de Deus a você. O trabalho é esse, é ensinar. Escuta o que Paulo vai dizer a Tito, aliás, em relação na questão de conhecer a Deus. Todo mundo diz que conhece a Deus, todo mundo diz que é servo de Deus, todo mundo diz que está fazendo a obra, né? A vontade de Deus. Vem para cá que eu quero te mostrar uma coisa. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê a caneta? Vamos lá. Escuta aí o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, você está entendendo que Paulo está falando aqui para Tito, advertindo Tito, orientando Tito, dentro das cartas que Paulo escreveu. Vamos falar um pouco aqui sobre as cartas apostólicas. Vamos conhecer um pouco da finalidade. Qual foi o propósito dessas cartas ser escritas? E por que nós temos aqui neste livro, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus escrita, por que é que nós temos essas cartas apostólicas inseridas dentro deste livro que é a palavra de Deus, onde tem a revelação de Deus, que Deus, Ele quer que nós conheçamos tudo que nós precisamos conhecer, está aqui neste livro chamado Bíblia. A gente vai falar um pouco sobre as cartas apostólicas. Então vamos lá. Paulo aqui vai dizer a Tito: olha, Tito, muitos confessam, aliás, todos confessam, o texto está dizendo assim, Tito capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, reprovados para toda boa obra e desobedientes. Então o que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, advertindo Timóteo? Que muitos confessam que conhecem a Deus. É normal, não é? Você ouvir as pessoas dizer aí: ah, eu estou fazendo a obra de Deus, ah, eu sou servo de Deus, ah, eu sou enviado de Deus, ah, eu vim em nome de Deus, ah, estou praticando a vontade. Não é isso que a gente ouve hoje. É muito pouco. Tem gente que diz, mas é muito pouco os que dizem que está fazendo a vontade do diabo. Porque na verdade a grande maioria está fazendo a obra do diabo, mas diz que é de Deus. Só que eles entendem que é de Deus. Mas quando a gente vai para a lupa, quando a gente vai para a lupa de Deus, que é a palavra, para a gente examinar e analisar
aonde estão os pontos, os detalhes e a verdade, pela palavra a gente vai ver. Dizer é uma coisa e ser, estar é outra. E aí Paulo vai dizer na sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, que muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras abomináveis, sendo reprovado e desobediente. Falar que conhece, falar que é de Deus, falar que está em nome de Deus, falar que é profeta de Deus, todo mundo diz isso. Agora, vamos analisar o que ele está ensinando, o que ele está levando, o princípio, não é? Os preceitos. Vamos analisar o conteúdo do que ele está passando para você, dizendo que é de Deus. É isso. Vamos analisar o entendimento dele na forma de vida, de entender, de valores, de princípios espirituais. Vamos analisar isso? É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, a Tito. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Olha, Tito, muitos confessam que conhecem a Deus, agora são reprovados pelas obras abomináveis. Não é? E pelo entendimento deles, pela a forma deles ter o conceito da fé, o conceito doutrinário, sabe o que acontece? Eles negam ao Senhor, eles negam a Jesus, dizendo que está servindo a Ele. Eles negam a Deus, dizendo que está servindo a Deus. Pelas suas obras, não é? Paulo vai dizer, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, que são abomináveis. São várias abominações que Deus repudia, que Deus abomina comportamento. Vou te dizer um, que é o principal, onde muita gente está dentro dele. Deus abomina. Vou dizer uma coisa para você. A religiosidade. Deus abomina a religiosidade. Deus abomina as congregações, os ajuntamentos, as assembleias, onde o povo se congregam, se reúnem para viver a formalidade religiosa. Deus abomina. Deus abomina. É só você examinar as Escrituras, que quase todos os profetas Deus levantou para advertir o povo da vida maldita religiosa que estavam. O que é uma vida religiosa? É uma vida dentro de práticas, dentro de devoção, dentro de obrigações, dentro de rituais, dentro de formalidade, dentro de crenças, aonde as pessoas vivem, não é? Consagrando sua vida e praticando e devotando e vivendo aquilo como se fosse para Deus. E com isso, negam, desprezam, ignoram a palavra de Deus, a direção de Deus, o próprio Deus. Mas dizem que conhecem a Deus. Então, estou aqui nesse momento trazendo um pouco dessa orientação. Isso é para quem gosta de ministração, é para quem gosta de instrução, para quem gosta de aprender com a palavra de Deus. Eu, quando estou parando para ver uma pregação, eu analiso o conteúdo da pregação, eu analiso os propósitos, eu analiso os princípios, o que fala, para onde aponta, para eu entender se vale a pena ou não, se é edificante ou não, se é de Deus ou não. Eu gosto de ser prudente, e a Bíblia me ensina assim. Eu busco colocar minha vida na direção daquilo que a Bíblia me ensina. Estar mais atento a ouvir, ser prudente, vigiar, analisar a doutrina, cuidar da doutrina, observar quem vem até nós ensinando alguma coisa, pregando alguma coisa, dizendo que é de Deus, se condiz com a doutrina de Cristo, porque se não tiver dentro da doutrina de Cristo, a própria palavra diz que tal não tem a Deus e tal não é digno nem de
receber a nossa atenção. Deu para entender? É muito sério isso. Então, assim, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso entendimento aqui, ó. Para a gente compreender, entender, conhecer a vontade de Deus e nessa vontade andar para que sejamos bem-aventurados. Bem-aventurados seremos nós se andarmos na palavra, praticando, ouvindo e buscando colocar nossa vida na direção, na formalidade, na forma da palavra, entendeu como é? Não é na forma do modelo religioso, não é na forma da instituição, da doutrina, do sistema, não. É na palavra. Para que sejamos bem-aventurados, nós precisamos ser prudentes. E a prudência é em examinar a palavra, é estar buscando o conhecimento da palavra, para nessa palavra estar firmado nela, onde é o alicerce da nossa vida com Deus. O alicerce da nossa vida com Deus é a palavra, gente. Infelizmente, eu digo isso sempre, repito, estou sempre levando advertência sobre essa situação, que é uma das formas que o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, encontrou para nos destruir da comunhão, da vida, da direção com Deus. E a causa de muitos serem destruídos é por não ter conhecimento. O conhecimento é a base da vida com Deus, o conhecimento da palavra. Então, Jesus ele vai dizer lá em João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente entende isso aqui? Como é? Muita gente cita isso, prega isso, né? Mas não sabe explicar o sentido, o ensino que está por trás dessa palavra de Jesus. Não entende o que estão lendo e citando. Conhecereis a verdade. É o que conhecer a verdade? Qual verdade eu preciso conhecer? E essa verdade vai me libertar de quê? São interrogações que é preciso você fazer a você mesmo, para que você busque aprender com Deus e o Espírito Santo te ensine. Através da palavra, da oração, você buscando o conhecimento de Deus. Não é ali, aqui e acolá, é no seu momento particular. Se dedique. Então Jesus vai dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, para a gente entender o que Jesus está dizendo nesta palavra, vamos voltar um pouquinho o texto, vamos analisar um pouco o contexto desta palavra, aonde está inserida esse momento. Jesus está aqui levando o ensino, ministrando a doutrina de Deus o Pai, ensinando os homens, levando o seu ensino para todos. E o texto vai dizer lá nos versículos anteriores, porque nós não podemos pegar um texto isolado e aplicar um entendimento, uma interpretação para formular uma doutrina. Nós temos que examinar as escrituras. Temos que analisar o contexto. Temos que entender qual o objetivo daquela palavra ser dita, em qual contexto está inserido. Não é? E aí a gente vai, com a nossa mente, compreendendo a verdade. Então, para a gente entender o que Jesus quis dizer, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós temos que voltar um pouco antes desse texto, analisar o contexto na sua parte anterior. Antes, vai dizer o texto que muitos dos judeus creram em Jesus, passaram a ouvir
o ensinamento de Cristo. E muitos dos judeus creram em Jesus. E quando Jesus observa eles crendo, Jesus observa que eles estavam começando a crer. Aí Jesus agora, lá no versículo 31, anterior ao 32, Jesus vai dizer assim aos judeus que estavam crendo nele: se vocês verdadeiramente permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Deixa eu ver até aqui no texto como é que está exatamente. João 8:31, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8:31, Jesus vai dizer assim. Olha o que diz no versículo anterior, o versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Está trazendo o ensinamento de Deus. A paz do Senhor para minha amiga Mirela Lourenço, aqui da minha comunidade. Está assistindo, né? Paz do Senhor, Mirela. Deus abençoe você, minha amada. Que a palavra de Deus ela possa operar a mudança e a transformação na sua vida para a libertação e para que você seja mais que feliz. Pois só pela palavra de Deus nós somos bem-aventurados. Amém? Então, olha o que diz o texto anterior. João 8:29. Jesus vai dizer: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A vida de Jesus era para satisfazer não a vontade dele, era para servir não os seus desejos, não o seu egoísmo. A vida de Jesus na terra, Jesus se dedicou à vontade do Pai. Tanto é que no momento em que Jesus ele é posto em uma situação onde ele estava em agonia na alma, diante do que ele ia passar, ele poderia não passar. Ele poderia dizer: não, não vou sofrer isso, não vou padecer, não vou me submeter. Mas ele estava disposto a executar o plano de salvação que o Pai enviou ele para elaborar, para executar, em favor de nós, seres humanos. Jesus sabia qual a missão dele, qual a consequência. Jesus sabia por que ele tinha que fazer aquilo. E ele fez por amor a nós. Por voluntariedade, ele se entregou por nós. O sacrifício vicário de Cristo, substituto. O castigo que nos traz a paz. A maldição do pecado foi nele, que era para nós sofrer. Ele sofreu por nós. Toda a injustiça, o justo padeceu pelos injustos, por nós que hoje cremos nele. Ele é o meio de salvação para toda a humanidade. Agora, todo aquele que crê é condicional. Tem que crer nele para receber essa dádiva de Deus, o Pai. E é crer nele como sacrifício, é crer nele como uma obra de Deus, é crer nele como um mérito de Deus, é crer nele como o único meio para eu chegar a Deus, é crer nele com esse entendimento de que nele eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou reconciliado, eu tenho entrada na presença de Deus, eu tenho acesso ao Pai, eu tenho a promessa da vida eterna, eu tenho a certeza de que estou guardado em Deus, posso descansar, né, na sombra do Onipotente, habitando no esconderijo do Altíssimo, em Cristo. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essa confiança. Nós temos que ter essa convicção que não é da mente do homem, nem por nenhuma instituição religiosa. Esta convicção só tem quem é selado pelo Espírito Santo para ter a alegria da salvação. Davi, ele diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo e torna a me dar a alegria da salvação. Davi estava um pouco perdendo a alegria
Da promessa de Deus, porque o pecado estava cegando Davi. Davi, quando cai em si, Davi entende. Davi disse, não, eu não quero mais a alegria da prostituição. Eu não quero mais a alegria da soberba. Eu não quero mais a alegria da vantagem. Tudo isso é bom, mas eu não quero essa alegria, porque não agrada ao meu Senhor. Eu quero a alegria da salvação. Porque quando eu tenho essa alegria da salvação, eu tenho o esforço para não perdê-la. Porque eu vou valorizar ela. Porque essa salvação, ela foi conquistada para mim, não pelos meus méritos, não pelos meus esforços. Essa salvação, ela foi garantida para mim, não foi com preço nem ouro nem prata. Esta salvação foi garantida para mim através da vida de Cristo, a sua morte sacrificial, o seu sangue derramado para a expiação do pecador, para que o pecador fosse livre e absolvido da culpa do pecado, para não sofrer o juízo eterno. Eu tenho que crer em Jesus dessa forma. E quando eu creio em Jesus dessa forma, eu não preciso mais viver penitência, eu não preciso mais de objeto de fé, eu não preciso mais de ritual de fé, eu não preciso mais de viver nenhuma prática de crença, de dogmas, de doutrina, de ensino para viver para Deus. Quando eu creio em Jesus dessa forma, eu tenho o entendimento que Jesus para mim, Ele é tudo, não preciso de nada. Eu não preciso de ritual, eu não preciso de objeto, eu não preciso estar dentro de uma vida de misticismo para receber, buscar e estar na presença de Deus e viver tanta coisa em nome de Deus. Nós temos que crer em Jesus com convicção e estar nele firmado. Eu não preciso de nenhum outro meio, nenhuma outra coisa. Quando eu creio em Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta. E por quê? Eu vou me submeter, vou consagrar minha vida, vou ser devoto a algum caminho que dizem que é para buscar a Deus, que é para receber bênção de Deus, que é para estar em Deus. Então, eu não creio em Jesus. Eu não estou crendo na exclusividade de Cristo, porque não tem outro caminho. Não tem outro meio, não tem outra forma de ser abençoado por Deus para a eternidade, se não for por Jesus. Então é dessa forma que nós temos que crer em Cristo, irmãos. E Jesus, quando disse, e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus estava ali advertindo aos judeus que estavam crendo nele. No versículo 31, ele vai dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que é que Jesus está dizendo ali? Antes dele dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, por que é que ele vai conhecer a verdade? Olha, de que é que eles vão ser libertos? Jesus vai dizer aos judeus, se vocês permanecerem na minha palavra, a minha palavra, disse Jesus, era o quê? Era os ensinamentos dele. Jesus está dizendo aos judeus assim, vou simplificar para você entender. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, me seguindo, crendo da forma que eu estou ensinando, vocês vão conhecer a verdade. Por quê? Vão conhecer a verdade. A verdade de quê? A verdade sobre a situação do homem, a verdade sobre o meio do homem voltar a Deus, a verdade por onde o homem pode ter reconciliação com Deus, a verdade por onde o homem pode alcançar o perdão de Deus, a verdade por onde o homem tem a vida eterna, a verdade por onde o homem é absolvido da condenação, a verdade por onde o homem tem a promessa da esperança. É essa verdade que nós vamos conhecer quando estamos seguindo o ensinamento de Jesus, quando somos guiados pela palavra dele. Aí vem alguém dizer, não, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Aí a gente vai dizer, ei, estou liberto dessa mentira. Eu conheço a verdade. A verdade é Jesus, Ele é o meu Salvador. Eu não preciso de nenhum ritual, eu não preciso de nenhum objeto, eu não preciso guardar nenhuma doutrina, nenhum ensinamento de homem. Porque Jesus me ensinou que veio salvar e buscar. E todo aquele que nele crê não será condenado. Então eu não preciso. Eu creio em Jesus, Ele é a verdade. Eu creio no ensinamento dele, entendeu como é? Aí você é livre, é liberto de quê? Da mentira, do engano,
do anátema, do caminho abominável, do caminho da condenação. Você é livre. Por isso que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só posso conhecer essa verdade e ser liberto por ela quando eu estou na palavra, no ensinamento de Cristo. Não é dentro de nenhum local. Aí o cara vem para mim dizer, não, mas olha, você tem que, para chegar a Deus, tem que pedir a fulano, ciclano e beltrano. Eu digo, onde é que está isso? Eu vou examinar a palavra do meu Senhor. Eu vou examinar o ensinamento de Cristo. Por onde eu estou seguindo, eu sou cristão. E se eu sou cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, eu tenho que andar na palavra dele, porque ele disse isso. Que nós só somos discípulos dele, de Jesus, se guardar verdadeiramente a palavra dele. Se andar, reter e estiver firme na palavra dele, que é o ensino que ele deu. Jesus não me ensinou a pedir, a suplicar a nenhum outro nome. Seja de anjo, de homem, de quem for, entidade, não. O nome é o dele. Ele disse, tudo que vocês pedirem no meu nome, será feito. Deu para entender? Quando a gente está na palavra de Cristo, conhecendo a verdade, a gente é liberto. Por isso que tem muita gente que foi liberto da escravidão religiosa. Foi liberto das penitências religiosas. Foi liberto da escravidão, dos serviços, onde o povo devota a sua vida dentro da religião. Quando eu conheço a verdade de Cristo, eu não preciso mais viver flagelo, penitência, viver ritual dentro de instituição religiosa, para alcançar perdão, a graça, a bênção, a vitória. Não! Quando nós conhecemos a verdade, estamos na palavra de Cristo, somos verdadeiramente discípulos dele, e conhecendo a verdade, sendo liberto de toda mentira que é pregada em nome de Deus. Então é nesse contexto que Jesus vai dizer aos judeus que estavam crendo nele, que se eles permanecessem na palavra de Cristo, primeiro, seriam discípulo dele. Só é discípulo de Cristo quem está na palavra dele, quem segue a Cristo. Não é quem vive dentro de uma religião cristã evangélica. Deu para entender? Ou qualquer outra religião, católica, espírita. Só é cristão, só é discípulo de Cristo quem está em Cristo. A palavra cristão, ela deriva de Cristo, denotando um seguidor de Jesus, defensor da doutrina, pregador da doutrina, exerce fé na doutrina, esperança na doutrina de Cristo. Não é de igreja, de homem, de instituição. E Jesus vai dizer isso. Então nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade daquilo que Jesus ensinou. Porque a verdade é tudo que Jesus trouxe, ensinou e nos mostrou para uma vida com Deus. Estando na presença dele, justificado, reconciliado, aceito por ele e aguardando a promessa dele para estar com ele na eternidade. Precisamos conhecer Jesus, aprender de Jesus, ser prudente, analisar a doutrina de Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo, olha para aí, que coisa maravilhosa. Quando a gente vai aprendendo a palavra, eu não preciso priorizar nem me preocupar com a minha vida religiosa. Para eu ter a minha vida em confiança em Deus, eu tenho que me preocupar com aquilo que a palavra me ensina. A palavra não me ensina a viver a formalidade, os trabalhos, as tarefas religiosas, nem os movimentos de cultos, de rituais. A palavra me ensina o seguinte: cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás. A palavra me ensina que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus não é vida formal, religiosa, usos e costumes e práticas de religião. Os ensinamentos de Jesus é uma vida cotidiana com o próximo, com Deus, não é com entidade religiosa. O que Jesus ensinou foi amar o próximo, foi ser sincero e verdadeiro, se ensina ou não. O que Jesus ensinou foi não guardar mágoa. O que Jesus ensinou foi negar-se para fazer a vontade de Deus.
Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de campanha, dentro de ritual, dentro de igreja, dentro de formalidade, vivendo isso, aquilo e aquilo outro. Não. Você precisa conhecer a verdade para que você seja liberto, para que você seja bem-aventurado. A verdade é o ensinamento de Cristo. Então, eu sempre uso essa tática abençoada para me proteger dos fermentos que levam a toda a massa ao entendimento. Corrompe os bons costumes, a doutrina, o ensinamento que nós recebemos de Cristo. Você não tiver firmado, vem pessoas com ensinamentos para corromper o que você tem aprendido de Cristo, com outros conceitos, com doutrinas estranhas, que não é a de Cristo. Então, quando alguém vem para mim e diz assim, não, mas olha, a palavra de Deus, olha, ela nos ensina assim, 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 porque nós temos que crer assim, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, eu pare. Jesus ensinou isso? Então sempre eu estou me protegendo com a palavra de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, por onde eu busco conhecer todo dia, para no meu pouco esforço com a graça de Deus, tem que se esforçar, irmão, eu poder me manter na palavra, porque Jesus vai dizer, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse é como um homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Então, eu tenho que conhecer, tenho que ser informado, tenho que ouvir e aprender a palavra para praticar a palavra. Não é o que hoje estão praticando aí. Então, mas bem-aventurado que ouve o quê? A palavra. Você está ouvindo o quê? Qual é a doutrina que você está recebendo? Qual é a instrução? Qual é a formação? Qual é o conceito de fé? Qual é a prática de fé? Qual é o entendimento de fé que você está sendo formado, que você está recebendo, que você está sendo ensinado? Meu amigo, preste atenção. Se não for na doutrina de Cristo, logo você está vivendo uma fé vã. Você está vivendo anátema. Porque vida com Deus, escuta uma coisa, eu sempre digo isso, vou repetir, porque é uma palavra que adverte e nos dá um entendimento e nos esclarece. Nos esclarece para a gente cair em si. Vida com Deus não é uma vida formal religiosa. Não é uma vida de consagração dentro dos trabalhos da religião. Não é uma vida de presença nas tarefas da religião. Vida com Deus não é uma vida de devoção ou se consagrar a viver para nenhuma instituição. Vida com Deus não é questão de você estar ali, aqui ou acolá. Vida com Deus é questão de entendimento. Se você não tem o entendimento de Deus na palavra, se você não tem o conhecimento da verdade, logo você permanece na mentira, preso, no anátema, vivendo uma fé vã, adorando a Deus em vão. Porque você não está tendo conhecimento da palavra, está vivendo no preceito dos homens. Está vivendo uma vida com Deus, mas não dentro da direção de Deus. Está vivendo uma vida com Deus como os homens ensinam, na formalidade, no sistema religioso, onde os homens criam suas regras, suas doutrinas, seus meios para você andar nesse caminho maldito, mentiroso, que ensina o povo que por ali o povo alcança a bênção, que por ali o povo vai ser cheio de Deus, que por ali o povo tem avivamento, que por ali o povo tem restauração, o povo tem vitória, o povo tem isso e aquilo outro. Você está levado à mentira. Você tem que conhecer a verdade para viver a vida verdadeiramente com Deus, como Deus pede, não como a tua religião determina. Não, aqui tem que ser assim, tem que se vestir assim, tem que moldar-se assim, tem que vir para isso, tem que fazer aquilo, tem que oferecer aquilo outro, tem que dar, tem que não sei o que, para Deus abençoar. Porque para Deus te abençoar, olha como esse povo, com esse ensinamento, negam a Jesus. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo,
aonde eu li no começo aqui. E quando eu vou ministrando, eu vou para um lado, vou para o outro, porque o Espírito de Deus, ele vai conduzindo a ministração, levando assuntos que é necessário, importante, que nós precisamos ouvir para ser esclarecido. É o que Paulo diz aqui. Confessam que conhecem a Deus. Tito, capítulo 1:16. Mas negam com as suas obras abomináveis, reprovado e desobediente. Confessam que conhecem a Deus, mas os ensinamentos que eles dão, que eles vivem, que eles estão sendo formados, faz eles negar a Deus. Não se submete à direção de Deus. E olha como as pessoas não estão percebendo, dentro de uma distração, de uma forma encoberta, mas você está sendo advertido. Continua se quiser. Olha quantos estão negando a Deus, mas estão lá, não, glória a Jesus. Você pode dizer que Jesus é grande, é lindo, é poderoso, é grandioso, é maravilhoso. Isso não vai fazer você chegar a Ele, não. Não adianta nada dessas expressões verbais. Se não tiver o entendimento na palavra, na direção do que Ele ensina. Não adianta você dizer que crê em Jesus seguindo o que o homem estabelece para você seguir. Vida com Deus é dentro da direção que é na palavra, não é dentro de nenhuma instituição religiosa. Olha como esse povo nega a Jesus. Olha como esse povo cai da graça. Eu vou ensinar aqui a você. Seja prudente, desperte, viu? Você está dormindo há muito tempo. Você está endurecendo o coração. Você está tendo comichão nos ouvidos quando ouve a verdade, a palavra. Amoleça o seu coração para não endurecê-lo. Porque aqueles que endurecem o coração não ouvem a palavra de Deus. Ouvir é seguir a direção dela. Porque todos têm ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crer será bem-aventurado. Crer é uma atitude que requer do homem a ação para ele seguir a direção de Deus, que Deus nos dá na palavra. E eu vou mostrar aqui agora, de uma forma sutil, o diabo encontrou para fazer multidões dentro da igreja negar a Jesus, cair da graça e apostatar da fé, através de campanhas, através de pactos, através de votos, através de culto disso, culto daquilo outro, através de entretenimento, atrações que são colocadas dentro deste local onde se aglomeram as pessoas para buscar de Deus isso e aquilo outro. Vou mostrar, olha como é que esse povo nega Jesus. Primeiro, o povo entende que tem que ir para as campanhas para buscar a bênção e a vitória. A palavra ensina isso? Não. O que é que a palavra ensina? Que as bênçãos vêm até nós. Quando eu tenho o cuidado de ouvir, guardar e praticar tudo que Deus me orienta na palavra dele. Deuteronômio está lá. 28, 1 e 2. Dá uma lidinha lá. Mas Jesus também disse: tudo que pedires em meu nome, o Pai nos concederá. Aí, hoje, o que é que as pessoas vivem? Qual é o entendimento e o ensino que as pessoas estão? Venha para a igreja buscar sua bênção. Porque aqui na igreja tem a campanha da vitória. Tem a campanha da unção. Tem a campanha da restauração. Venha para a igreja que Jesus vai restaurar isso. Tem que participar da campanha. Isso é ritual pagão, misticismo, feitiçaria. Tem que ser 7 semanas. Você nesse ritual vai, ali pratica aquele movimento vã e olha, Deus vai te dar. Deus está descendo bênção. E aí você acredita nisso e você despreza a direção da palavra. Por quê? Porque você está sendo conduzido dentro de uma direção anátema, que não é a de Deus, dentro de preceito do homem. Quem ensina isso é o homem. São os líderes, os enganadores, que não têm compromisso com a palavra. A mente deles está corrompida, privados da verdade. E eles são os motivos que levam você a tropeçar. E a viver uma vida de fantasia, de fábula. Apostatando e desviando-se da verdade. Por quê?
Porque tais ensinamentos faz as pessoas negar a Cristo, sair da direção da palavra. Porque a palavra não me manda fazer nenhum ritual de culto, de campanha, de pacto, para alcançar alguma coisa. E aí o povo vive isso, e hoje é moda, viu? A multidão vive isso, e eles não querem. E o pior de tudo, irmão, é que essas pessoas ignoram a palavra. É o que diz a palavra de Deus, não suportam, não dão ouvido, eles querem viver o que eles querem, em nome de Deus, e acabou-se. Está dando certo? O povo está indo? É isso que eles querem. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que se diz que é de Deus é de Deus. Tenha cuidado. Então, estou mostrando aqui a sutileza que o diabo tem usado para desviar muitos do Senhor, tirando da fé. De uma forma sutil. O diabo, ele é estratégico. Tem astutas ciladas. Ele é o adversário do povo de Deus. Ele é o inimigo que trabalha para nos destruir. Como? Tirando da presença, tirando da direção, tirando da fé, tirando da palavra de Deus. Ele consegue nos destruir. O mundo já está destruído na maldição, na destruição para a perdição. E Jesus disse que o trabalho do diabo é tirar a palavra do coração do homem. É aqui o coração. Tirar a palavra do entendimento do homem. Lucas 8:12. Então, olha a estratégia do diabo. Ele cria esses movimentos dentro dos cultos, que não é culto para Deus. Culto para Deus é você se congregar com vários irmãos para ali aprender a palavra, ser instruído, cantar hinos espirituais e não viver esses movimentos pagãos que se vivem com vários rituais dentro das igrejas. Isso não é culto a Deus. Aí o diabo já entra deturpando o princípio de culto, a verdade, a origem, a finalidade do culto a Deus. Hoje é culto das mulheres, é culto das senhoras, é culto da vitória, é culto da bênção, é culto não sei de quê, é culto disso, é culto. Os cultos hoje são tudo tendo a nomenclatura, os títulos comerciais para atrair a multidão. A multidão quer isso e a multidão é levada pelo engodo, o engano. Então olha a estratégia do diabo para fazer o povo negar Jesus. Olha que ensino maldito que faz você sair da direção que a palavra te dá. Olha o perigo que isso tem. Eu vou te mostrar qual é o perigo. Para muitos que é simples, pode dizer, não, isso não tem nada demais não. Mas isso é um perigo que faz você perder o entendimento. Tira o entendimento verdadeiro de você. E como eu disse e vou dizer de novo, vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento para você andar na palavra, pela palavra. Não naquilo que ensina os homens dentro das religiões. Olha outro ensino maldito. Venha para a casa de Deus. Cuide da casa de Deus. Zele da casa de Deus. Aí os irmãos é ensinar. Eu fui ensinado assim também, irmão. Mas eu era menino. Eu comecei a buscar o conhecimento da palavra e cresci. Sou adulto na fé. Hoje não sou mais levado por vento de doutrina, nem por qualquer conversa de homens que diga que é de Deus. Hoje eu tenho a prudência. Mas olha o perigo. Olha onde eu vou mostrar onde está a astúcia do diabo para fazer você perder o entendimento e perder a direção da fé, da palavra de Deus. O povo hoje é ensinado de que venha para a casa de Deus, cuide da casa de Deus, tenha reverência na casa de Deus, tenha zelo da casa de Deus. Aí os líderes ensinam o quê? O que é a casa de Deus que esse povo aprende? É a igreja, o local, a instituição, a empresa, que você tem que manter porque é de Deus. Aí você tem que dar o seu dízimo, você tem que estar lá suprindo a necessidade daquela instituição, tem que estar lá servindo voluntariamente, né, para qualquer obra que aquela instituição pedir. Você tem que estar lá disposto, porque ali você tem que entender, não, estou fazendo aqui que é a casa de Deus, é para Deus. Não, não. Mas a palavra não ensina isso. A palavra não ensina isso. A palavra ensina diferente. Olha onde está a gravidade do erro que vai desviar muitos, e já estão desviados, da direção da verdade de Deus.
Porque quando a pessoa entende, não, vou para a casa de Deus, tem que ter reverência, não, tem que estar lá bem comportado. Aí você entende que Deus está ali. E aí você não tem nenhum compromisso, nenhuma prudência, nenhuma preocupação daquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus habita em nós. Não é em templos feitos por mão de homens. Não é em alvenaria, estrutura, igreja. Deus habita em nós. O templo, a morada de Deus somos nós. Nós temos que zelar da casa de Deus, que somos nós. Pessoas, não instituição. Aí a gente não se preocupa com o irmão que padece. A gente não ajuda o próximo. A gente não se dispõe a tirar um pouco do que sobra para a gente para ajudar o que precisa. Que é a casa de Deus, é essa casa, é essa que nós temos que ter cuidado, zelo e colaborar e ajudar. Não é instituição religiosa, irmãos. O povo aprende dessa forma. Aí o povo está lá, não tem que ter reverência na casa de Deus. Aí você não se preocupa com a sua vida, com seus pensamentos, com o seu entendimento, com a sua forma de pensar, de sentir, com as emoções, com os ressentimentos, com a mágoa, com a mentira, com a soberba, com a hipocrisia que está no nosso interior. Você não se preocupa com isso. E tem que se preocupar, porque Deus está em nós, contemplando tudo que nós pensamos, falamos ou sentimos. Mas se eu não tenho esse entendimento que Deus mora em mim, o meu entendimento é que Deus mora lá na igreja. Então, eu vou ter a minha vida de reverência a Ele quando eu estiver na igreja. Entendeu? O perigo desse ensino. Eu fora da igreja, não. Eu não preciso ter tanta prudência, porque Deus está lá na igreja quando eu estou. É lá que eu tenho que ter reverência. E isso faz a pessoa perder o entendimento da verdade que revela a palavra. Esses ensinos são malditos. O povo tinha que ser ensinado de uma coisa. Olha, aqui a igreja não é casa de Deus. Casa de Deus é você. Aqui é o local onde nós se reunimos. E Deus está presente, não é aqui. É quando nós estamos presentes, reunidos. Porque Ele está em nós. E aonde nós estivermos, Deus está presente. Não é mistificar o local. Não é criar uma mentira na cabeça do povo sobrenatural de que Deus está ali. De que Deus vai se manifestar porque você está naquele lugar. Deus habita em nós. Olha outro ensinamento maldito que leva as pessoas a perder o entendimento da direção de Deus e desviar-se da verdade de Deus. Quando alguém ensina assim, venha, vamos adorar a Deus. Venha para a igreja adorar a Deus. Venha para a igreja oferecer sua adoração, sua gratidão a Deus. Irmãos, você pode até não aceitar isso. Você pode até estar aí aborrecido comigo. Você pode até dizer, eu não creio assim. É um direito que lhe assiste. Mas a verdade é que todos esses que estão vivendo dentro desse entendimento estão longe de Deus. Estão perdidos, estão levando uma adoração vã a Deus, porque Deus não é adorado dentro de templo. Deus não quer saber de você ir buscar Ele no altar dentro de igreja. O altar de Deus somos nós, é o nosso viver. O local de adoração a Deus é no meu viver. É no meu viver no dia a dia com o meu próximo, aonde eu estiver, minhas atitudes, minhas ações, meus pensamentos, minha fala. Eu adoro a Deus com o meu comportamento de temor a Ele, pela palavra. Não é dentro de uma instituição. Não, vou adorar a Deus. Sim, meu irmão, que entendimento é esse? Sabe o que acontece aí, irmãos? Esses homens que são tropeço para a multidão que está dentro dessas igrejas, não vou generalizar, mas a maioria, 99%. Vou tirar pouco. Porque é muito, irmão, todo local. Basta só você estar lá com prudência e analisar o proceder, o conteúdo, o ensino, e analisar e comparar tudo aquilo que é ensinado lá dentro com o que Cristo ensinou. É tudo distorcido, é tudo fora da doutrina de Cristo. Porque o povo hoje, irmãos, centralizou Deus dentro de igreja. Não é na minha vida, é dentro de igreja. Não é o meu viver, é dentro de igreja. Não é a minha vida de prática de fé no meu dia a dia, é praticando a obra da igreja. É obedecendo as ordens, as ordenanças da igreja, do homem. Onde o homem estabelece
tornaram Deus exclusivo da igreja, local, instituição, onde o povo é ensinado para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter a presença de Deus, para ser cheio de Deus, para ter vitória de Deus, para não sei o que, tanta coisa de Deus, dentro das igrejas. Isso é um ensino maldito ou não é? Então você que está recebendo essa instrução, tenha cuidado. Examine-se para ver se você está dentro desse ensinamento. Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. A mulher samaritana, ela tinha uma dúvida. E ela queria resposta. E ela foi buscar a resposta verdadeira para a dúvida dela, na verdade, que é Jesus. Então, suas dúvidas, suas interrogações, vá buscar aprender de Cristo para você ter a verdade no seu entendimento e sair dessa mentira. A mulher samaritana, ela disse: Senhor, onde é que devemos adorar a Deus? Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. Vós, judeus, dizem que é no templo. Olha a resposta de Jesus. Olha a verdade que ela queria, que ela precisava de ouvir. Jesus vai dizer: mulher, eis que vem a hora e já chegou. De que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nem no templo, em Jerusalém, e nem em monte. Porque Deus quer ser adorado é em você, é em mim, que somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, casa de Deus, templo de Deus, altar de Deus, somos nós. Aprenda isso e viva uma vida prudente, se esforçando, se negando, renunciando, sabendo que Deus está em você. Tenha comportamento, tenha pensamento, tenha atitude, tenha ressentimentos, sentimentos, emoções, tudo que agrade a Deus, porque Deus está nos contemplando, Ele está em nós, santificando a nossa vida pela palavra, pela obediência, não é a ritual de igreja, a devoção, a ordenança, a trabalho de igreja. Olha o que diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro. Tem gente, olha o erro, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo aqui, olha o perigo desses ensinamentos dentro da igreja, que o povo foi formado, eu fui também, eu vivia isso, mas hoje eu cresci, conheço a verdade e fui liberto. Olha o erro, a gravidade que leva esse povo a cair da graça, a desviar da palavra. O povo é ensinado a consagrar sua vida a Deus como? Dentro de trabalho de consagração dentro da igreja. E não sei onde eles aprenderam isso, porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Eles pegam algumas passagens do Velho Testamento, que o povo de Israel vivia no tempo da lei, para aplicar esses movimentos. Porque a maioria desses movimentos que vive o povo dentro da igreja, não é? Desse entendimento, desse ensinamento, os líderes pegam do Velho Testamento. Como dar dízimo, como ir a templo, como praticar a obra dentro de templo, ir para ritual dentro de templo. Entendeu como é? Agora, olha que gravidade de... Olha que gravidade de erro, de ensino, que é dado dentro de muitas igrejas. O povo é ensinado a consagrar sua vida como? Não, vamos para a consagração. Vamos para o jejum. Vamos para uma vigília. Passar a noite de sono lá. Enquanto Deus quer que a gente dê descanso ao corpo, né? Porque a noite foi para dormir, não é para estar acordado buscando a Deus. Porque se Deus está em mim, eu vou buscar a Deus aonde? Que ideia é essa de buscar a Deus? Eu tenho só que me submeter à vontade de Deus para manter a comunhão com Ele. Se Deus está em mim, eu não preciso buscar Ele ali, aqui e acolá. Até a distorção do texto, esse povo dá. Quando a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o texto ali não está se referindo a estar dentro de igreja vivendo culto. O texto ali está dizendo para o povo, quando Deus usou o profeta Isaías, 56... não é? Versículo 56 por ali, deixa eu ver aqui. Quando Deus usa o profeta Isaías para advertir o povo sobre esta situação, que o profeta vai, né, chegar e dizer para o povo, Isaías 56, 5 parece, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, vamos para a Bíblia. Isaías 55, aliás, não é? Como é bom a gente
55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que o profeta estava dizendo ali ao povo? Buscai o Senhor. Ele estava dizendo: deixem a vida pecaminosa, volte à comunhão com Deus, voltem à palavra, voltem a andar na vontade de Deus, saiam desta dureza, saiam do pecado. Buscar a Deus é isso. Não é estar dentro de culto de igreja. É aquele que um dia estava na comunhão com Ele. É aquele que estava dentro de uma vida andando com Ele e abdicou da fé, apostatou da fé, voltou a uma vida de pecado, a uma vida fora da direção da palavra de Deus. E quando o profeta disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, o profeta estava dizendo: reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Não é estar dentro de igreja, dentro de culto, vivendo o formalismo e os rituais. Então hoje o que é que o povo entende? Não, vou consagrar minha vida a Deus. Como? Como? Não vou para o culto de jejum e oração, ó. Vou passar 5 horas sem comer. Eu não preciso para me fortalecer, passar 5 horas sem comer. Passar um tempo dentro de uma formalidade de oração que é mecânica. Oração que é ritualística, oração que é apenas formalidade, isso. Esses cultos é formalidade, para preencher os trabalhos da igreja. Mas no dia a dia você não tem esse compromisso com Deus. Esse culto que você tem que oferecer a Deus é o teu compromisso interior com Deus toda hora. É viver em verdade e em espírito, no teu interior. Consagrar a tua vida não é estar dentro de igreja participando de ritual de culto. Consagrar a tua vida, olha o que vai dizer o apóstolo Pedro, ensinando aqui aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21 e o 22. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Fala de Jesus aqui. Olha o que diz o versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros, com um coração puro. É isso que Deus quer de nós. Purificar a nossa alma na obediência à palavra, não é dentro de culto de consagração, irmão. Purificar a nossa alma, vivendo, obedecendo, submetendo-se à palavra. E muita gente está sendo ensinado errado. Não, vamos santificar, santifica a tua vida, irmão. Vai para a igreja, não sei o quê. Olha o que é santificar a vida para Deus. O povo precisa aprender. Mas dentro desses locais por aí, que estão aí, vivendo as aglomerações, nas suas reuniões solenes, nas suas congregações e assembleias, não estão aprendendo de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, Jesus como cumprindo o ofício sacerdotal, que até hoje ele ainda está cumprindo esse ofício, ele ora ao Pai, por nós, pela igreja. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que é santificar a vida, irmão. É obedecer a palavra, é andar na palavra, é estar na palavra. Quando Deus disse a Josué, antes de Josué ir para a batalha com o povo, Deus disse: Josué, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que Deus estava dizendo a Josué? Não era para Josué fazer culto de consagração, de não sei o que, não. Era para Josué convidar o povo a se arrepender da direção que estava fora da palavra e voltar o povo a obedecer a palavra. Era para que Josué ordenasse, instruísse, repreendesse o povo, para que o povo observasse a palavra e tirasse do meio tudo aquilo que não agrada a Deus. Pensamentos, atitude, comportamento, direção. Tanta coisa em nós que não agrada a Deus, que nós precisamos ver isso. Eu não posso tirar algo que eu acho que não tenho. Primeiro, para você ver, só a palavra vai te iluminar. E como é que você vai ver
com a iluminação da palavra. Se você não está sendo instruído pela palavra, meu irmão, você está sendo formado por um conceito religioso. Você está vivendo preceitos de homem dentro de religião e não de Deus. Então tenha cuidado. Hoje eu digo isso. Eu sou reprovado por muita gente no nosso meio cristão, porque eu prego essa forma abrangente, aberta e esclarecedora. Eu sou rejeitado, reprovado, caluniado, não é? Por muitos irmãos que me criticam e colocam em mim um adjetivo como se fosse rebelde, que não se submete à igreja, que cria rebelião, que prega contra a igreja, que faz os irmãos deixar a igreja. Não, eu prego contra a mentira, o erro, a heresia, as abominações, o paganismo que o povo está vivendo dentro das igrejas. Eu prego contra a heresia, os ensinos anátemas que muitos pastores estão ensinando o povo e levando o povo a tropeçar dentro de igreja. Saia enquanto é tempo desses ensinos. Venha para a palavra. Consagre sua vida. Viva uma vida de adoração a Deus, de devoção a Deus. Viva uma vida com Deus no seu viver, aonde você é o templo, aonde você é o lugar de adoração de Deus, aonde você é a casa de Deus, aonde você tem que estar confiando nele, guardando a palavra dele, para que as bênçãos dele venham sobre vossas vidas. Cuidado, irmãos. Vida com Deus não é isso, não. Então, a maioria desses ensinamentos, desse entendimento que o povo tem dentro das igrejas, é anátema. Desvia e muitos estão desviados. Muitos estão dentro desses locais, já mortos, com o nome de que vives. Mas Deus está esclarecendo, não só por meio desse instrumento aqui, que ele usa, mas por meio de muitos outros instrumentos que Deus tem levantado para pregar a verdade, para despertar os irmãos, para que ouçam a palavra de Deus, para que vivam, antes que morram, a morte eterna. Amém? Foi o que Deus disse ao profeta Ezequiel, capítulo 37, quando Deus dá a visão ao profeta do povo. Ali era o povo de Israel. Estava morto na presença de Deus, como um vale de ossos sequíssimos. Deus usa o profeta, não é para chamar o povo para ir para a igreja, participar de culto. Deus usa o profeta para divertir o povo a ouvir a palavra de Deus, para que vivessem. Ouve a palavra de Deus para que vivam. Foi isso que o profeta disse. Advertir o povo que estava morto dentro da sua formalidade religiosa, nas suas solenidades, nos seus ajuntamentos, nas suas assembleias, nas suas congregações, nas suas vidas vãs religiosas, adorando a Deus em vão. O povo precisa ouvir a palavra, pois só a palavra que liberta, só a palavra que dá vida, só a palavra que faz o homem estar vivendo para Deus, em Deus, com fé verdadeiramente. E a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe a todos que recebeu essa instrução. Você que está assistindo agora, depois de gravado, eu te peço, examine o que você ouviu, analise com cuidado, esteja mais atento a ouvir. Não se manifeste logo com a emoção, despertando a ira e indignado pelo que você ouviu que não lhe agrada. Eu peço a você, em nome de Jesus, analise o que você ouviu e deixe o Espírito Santo te conduzir na verdade que a palavra nos mostra, para você ser liberto do engano dos homens dentro desses locais. Amém? Visita meu canal no YouTube, minha página no Face aqui, onde eu faço as lives de instruções, e também no Kawaii, onde eu tenho uma sequência de vídeos curtos que tem cada assunto maravilhoso para você ser esclarecido. E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Sejamos prudentes, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás.